E o ministro Barroso, que fez uma cartinha em defesa da Constituição, da democracia e da justiça. Vamos analisar juntos as groselhas que ele fala. Ministro Luiz Roberto Barroso é a primeira reação do STF após a decisão do presidente Donald Trump de taxar o Brasil em 55%. Vamos lá então detalhar o que diz essa carta, que tem o seguinte título: em defesa da Constituição, da democracia e da justiça. Em 9 de julho último, foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial, fundadas em compreensão imprecisa dos fatos. Que conveniente chamar de compreensão imprecisa quando o mundo começa a perceber o que está acontecendo aqui. Em vez de refletir sobre o autoritarismo judicial crescente, joga-se a culpa nos outros. Tradição democrática agora é sinônimo de censura seletiva e prisão de adversários? Excelente marketing. Ocorridos no país nos últimos anos. Cabia ao Executivo e, particularmente, à diplomacia, não ao Judiciário, conduzir as respostas políticas imediatas, ainda no calor dos acontecimentos. Passada a reação inicial, considero de meu dever, como chefe do Poder Judiciário, proceder à reconstituição serena dos fatos relevantes da história recente do Brasil e, sobretudo, da atuação do Supremo Tribunal Federal. As diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que sejam assim, mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ao negar fatos concretos que todos viram e viveram. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A oposição e a alternância no poder são a essência do regime. Porém, a vida ética deve ser vivida com valores, boa fé e a busca sincera pela verdade. Desde que esses conservadores e liberais concordem com a cartilha progressista do STF. Se discordarem, aí viram golpistas, milicianos digitais ou ameaças à democracia. A pluralidade que você defende parece funcionar só quando todos pensam igual ao senhor. Para que cada um forme a sua própria opinião sobre o que é certo, justo e legítimo. Segue uma descrição factual e objetiva da realidade. Começando em 1985, temos 40 anos de estabilidade institucional, com sucessivas eleições livres e limpas e plenitude das liberdades individuais. Só o que constitui crime tem sido reprimido. Estabilidade? Com o judiciário agindo como legislador e executor, com prisões preventivas eternas, medidas cautelares políticas e censura prévia, não se trata de repressão ao crime, mas da criminalização da opinião divergente. É a estabilidade do silêncio forçado. Não se deve desconsiderar a importância dessa conquista, num país que viveu ao longo da história sucessivas quebras da legalidade constitucional em épocas diversas. Essas rupturas ou tentativas de ruptura institucional incluem, apenas nos últimos 90 anos, a intentona comunista de 1935, o golpe do Estado Novo de 37, a destituição de Getúlio Vargas em 45, o contragolpe preventivo do Marechal Lott em 1955, a destituição de João Goulart em 74, o ato institucional número 5 de 68, o impedimento à posse de Pedro Aleixo e a outorga de uma nova Constituição em 69, os anos de chumbo até 1973 e o fechamento do Congresso Nacional por Geisel em 77. Levamos muito tempo para superar os ciclos do atraso. Sim, superamos tanto que hoje temos ministros se achando monarcas iluministas, censurando perfis, mandando prender humoristas e jornalistas, e se metendo na liberdade de culto e manifestação. Avançamos tanto que voltamos à censura pré-1988, só que agora travestida de legalidade democrática. A preservação do Estado Democrático de Direito tornou-se um dos bens mais preciosos da nossa geração, mas não foram poucas as ameaças. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal. É impressionante como o STF virou roteirista de filme de ação de quinta categoria. Onde estão as provas materiais desses atentados cinematográficos? O que se viu foram manifestantes em porta de quartel, velhinhas com bandeira do Brasil, narrativas dignas de Netflix militante.
Acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial, mudanças de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas, ameaças à vida e à integridade física de ministros do STF, inclusive com pedido de impeachment, acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito e, de acordo com denúncia do Procurador-Geral da República, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice e o ministro do Supremo. Isso não é carta institucional. Isso é roteiro de novela venezuelana. Acusação gravíssima baseada em denúncia do PGR indicada a dedo, que convenientemente reforça a narrativa de perseguição de opositores. Mas, claro, deve ser apenas coincidência. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. As ações penais em curso por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito observam estritamente o devido processo legal, com absoluta transparência em todas as fases do julgamento. Sessões públicas transmitidas pela televisão, acompanhadas por advogados. Sessões públicas onde ministros gritam com advogados, negam habeas corpus em bloco, atropelam prazos e ignoram jurisprudência. Tudo transmitido ao vivo para parecer democrático. Isso não é justiça, é espetáculo inquisitório com toga e holofote. Pela imprensa e também pela sociedade. O julgamento ainda está em curso. A denúncia da Procuradoria-Geral da República foi aceita, como de praxe em processos penais em qualquer instância, com base em indícios sérios de crime. Advogados experientes e qualificados ofereceram contraditório. Há nos autos confissões, áudios, vídeos, textos e outros elementos que visam documentar os fatos. O STF vai julgar com independência e com base nas evidências. Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos. Assim funciona o Estado Democrático de Direito, destaca o presidente do STF, que continua na sua longa carta. Para quem não viveu uma ditadura ou não a tem na memória, vale relembrar. Ali sim, havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados. E hoje a censura disfarçada, perseguição política por opinião, remoção de perfis nas redes sem ordem judicial e prisão por crime de pensamento. Mas como agora quem persegue é o lado do bem, tudo certo, né? A nova versão da ditadura é gourmetizada e com linguagem inclusiva. Fechamento do Congresso e perseguição a juízes. No Brasil de hoje, não se persegue ninguém. Realiza-se a justiça com base nas provas e respeitado o contraditório. Como todos os poderes, numa sociedade aberta e democrática, o judiciário está sujeito a divergências e críticas, que se manifestam todo o tempo, sem qualquer grau de repressão. Desde que não passe do tom. Afinal, já vimos humoristas sendo investigados, jornalistas exilados e parlamentares presos por palavras ditas em redes sociais. É a liberdade de expressão com CPF bloqueado, empresa fechada e tornozeleira eletrônica. Ao lado das outras instituições, como o Congresso Nacional e o Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado com sucesso os 3 grandes papéis que lhe cabem: assegurar o governo da maioria, preservar o Estado Democrático de Direito e proteger os direitos fundamentais. Por fim, cabe registrar que todos os meios de comunicação, físicos e virtuais, circulam livremente, sem qualquer forma de censura. O STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. Entre outras decisões, declarou inconstitucionais a antiga lei de imprensa, editada no regime militar, a DPF 130, as normas eleitorais que restringem o humor e as críticas a agentes políticos durante eleições, ADI 4.1451, bem como as que proibiam a divulgação de biografias não autorizadas, se referindo à ADI 4815. Mais recentemente, assegurou proteção especial a jornalistas como tentativa de assédio pela via judicial, exceto os jornalistas que criticam o STF. Esses são alvos de operações, censuras e perseguição judicial explícita. É curioso como a liberdade só é garantida para os amigos da corte. Para os outros, o pacote completo: censura, processo, prisão e destruição da reputação.
ADI 6792. Chamado a decidir casos concretos envolvendo as plataformas digitais, o STF produziu, segundo Barroso, solução moderada, menos rigorosa que a regulação europeia, preservando liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de empresa e os valores constitucionais. Moderada? Moderada para quem? A plataforma é notificada e, antes que o cidadão se defenda, já está bloqueado, rotulado e punido. E ainda dizem que só com ordem judicial. A realidade mostra o contrário: medidas arbitrárias sem base legal, legitimadas por um judiciário militante. Escapando dos extremos, demos um dos tratamentos mais avançados do mundo ao tema. Conteúdos veiculando crimes, em geral, devem ser removidos por notificação privada. Certos conteúdos envolvendo crimes mais graves, como pornografia infantil e terrorismo, devem ser evitados pelos próprios algoritmos. E tudo mais dependerá de ordem judicial, inclusive no caso de crimes contra a honra. É nos momentos difíceis que devemos nos apegar aos valores e princípios que nos unem: soberania, democracia, liberdade e justiça. Soberania, onde o STF dita a pauta do país. Liberdade sob mordaça digital. Justiça com parcialidade seletiva. O judiciário virou bunker ideológico. Enquanto isso, quem grita liberdade na rua vai parar na cela. Isso não é democracia, é uma farsa revestida de juridiquês. Como as demais instituições do país, o judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. Assim, então, vai concluindo Barroso essa carta endereçada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí, o que vocês acharam? Para mim foi só uma carta de quem está se borrando de medo. Afinal, se não me engano, foi esse mesmo juiz que disse as frases: "Perdeu Playboy" e "Nós vencemos o bolsonarismo". Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Seguimos juntos pela direita brasileira.